Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. O fim de semana em Teresópolis foi marcado por uma notícia muito triste, a morte de um policial do 30º BPM em uma operação no bairro do Rosário. As circunstâncias dessa fatalidade ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ainda segue o mistério aí sobre o apontamento do responsável pela morte do policial militar William da Conceição, de 33 anos, que foi baleado no último sábado em uma operação no Rosário e veio a óbito depois de até ser atendido pelo Corpo dos Bombeiros, mas como levou um tiro na cabeça, foi um caso gravíssimo e não foi possível salvá-lo. A Polícia Civil ainda está fazendo a investigação sobre esse caso, ainda permanece. De acordo com nota enviada aqui para a nossa redação, a Polícia Civil abriu um inquérito e está fazendo diligências para se chegar até a autoria do crime. A gente segue acompanhando essa situação também junto à Polícia Militar, que a gente aguarda uma nota da Polícia Militar que o 30º Batalhão de Teresópolis ainda não se pronunciou. O policial William da Conceição, de 33 anos, deixou 2 filhos e o sepultamento dele foi realizado na tarde deste domingo. E com imagens do 30º Batalhão, a gente acompanha aí agora como foi essa cerimônia do sepultamento, com homenagens tanto dos colegas de farda como da família e amigos. Venha confortar o coração de todos, porque é um momento de dor, mas é um momento também que sabemos que Ele e sempre foi o certo do Senhor, e está agora com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade, como último agradecimento pelos relevantes serviços prestados, eu queria dizer em público que foi um dos profissionais que mais se destacou ao longo da minha jornada à frente da unidade. Muito valoroso e a nossa perda é inestimável. Pela brilhante carreira que ele significa para gente. Além dessa homenagem que o policial William recebeu aí dos seus companheiros, ele também foi mencionado, foi lembrado pelo governador Cláudio Castro, ele que divulgou um vídeo lamentando a morte do policial, também de outro agente da Polícia Militar que também morreu no mesmo dia, depois de muitos dias, meses aí sem registro de mortes de policiais militares. Ele destacou essa situação e disse que a morte deles não será em vão, que a polícia não vai descansar para poder combater o crime. Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos. Aqui é o Cláudio Castro, governador em exercício. E hoje é um dia de luto, um dia de tristeza. Nós vimos comemorando que ao longo do ano de 2021 não tínhamos tido nenhuma perda de um policial em serviço. Na verdade, já eram mais de 2 meses sem nenhuma perda. E no dia de ontem tivemos 2 perdas, o cabo Luna e o soldado William, infelizmente foram abatidos em serviço, abatidos enquanto estavam trabalhando, e isso comove a todos nós, porque são 2 homens, 2 servidores que deixam família. E eu queria deixar um recado aqui. O combate à violência não terá leniência por parte do governo do Estado. O combate à violência não será mitigado, não será diminuído. Muito pelo contrário. Esses 2 homens, esses 2 pais, esses 2 filhos, esses 2 maridos que nos deixam, serão devidamente
as suas mortes, não vingadas, que não é o que o Estado faz, mas com certeza trabalharemos mais duro ainda para que as histórias deles sejam reconhecidas e a gente possa, através também de 2 companheiros que tomam, nos fortalecer mais ainda no combate à violência e no combate à criminalidade. Tenho certeza, povo do Estado do Rio de Janeiro, que estamos trabalhando duramente para que nenhum policial mais seja tombado em serviço. Não nos agrada de forma nenhuma ter somente diminuído. Enquanto cada pessoa, policial ou não, estiver ainda passando por essa situação, nós estaremos firmes aqui no combate a essa criminalidade. Contem conosco e saibam que, principalmente, queria deixar aqui minha solidariedade às 2 famílias que perdem seus entes queridos hoje, que trabalharemos duramente para que as suas histórias não sejam em vão. Um forte abraço a todos. E com isso, além dessas homenagens, fica também a expectativa sobre o desenrolar dessa investigação, já que a Polícia Civil já instaurou o inquérito e disse que vai continuar fazendo aí as investigações e diligências para se chegar à autoria do crime. Marcos Wagner para Diário TV. Nós tentamos gravar um posicionamento do comando do 30º Batalhão de Polícia Militar, mas não houve aí tempo para uma entrevista. Também foi informado que seria divulgada uma nota oficial, um vídeo do comando da corporação, mas até o fechamento desse boletim ela não havia sido divulgada. Essa ocorrência, que terminou com a fatalidade, com a morte do soldado William, teve início na madrugada anterior, quando a Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas e também uma arma modificada no município. Registro feito pelo colega Cacau Repórter e também pelo 30º, que acompanharam essa operação, mostram essa apreensão aí, uma arma, uma pistola modificada para funcionar como uma espécie de metralhadora, além de 6.900 embalagens de cocaína, 1.700 trouxinhas de maconha, loló, entre outros entorpecentes e armamentos aí, tudo isso encontrado aí com uma pessoa que chegava à cidade. Esse material, segundo apurado pela polícia, seria entregue lá no bairro de São Pedro, justamente na região do Rosário, Rosário Perpétuo e Pimentel, esse grupo criminoso que age nessas 3 comunidades, na madrugada de sexta. Chegou no sábado aí, houve esse desdobramento, A polícia geralmente, quando recebe essa informação, faz uma apreensão desse tipo, depois dá continuidade na comunidade, até porque alguém na cidade receberia toda essa carga, esse armamento. E no sábado, dando continuidade a essa ocorrência, acabou ocorrendo essa fatalidade, havendo qualquer informação sobre essa triste situação, A primeira vez que Teresópolis registra na sua história a morte de um policial militar em ação, divulgaremos aqui na Diário TV. Fim de semana também foi marcado por 2 graves acidentes de trânsito envolvendo motos no município. Um deles, esse aí na rua Padre Tintório, que liga a Hermitage à Várzea ali, passando pelo Parque São Luís, onde colidiram uma motocicleta, está ali no chão, conduzida por uma jovem, e um carro de passeio, um Escort, estava descendo ali sentido Hermitage, uma colisão gravíssima, a jovem teve fratura exposta em uma das pernas, precisou ser levada aí para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. E a outra ocorrência, a outra colisão grave foi na Tenente Luiz Meirelles, ali um dos acessos do Bom Retiro. Olha só o estado que ficou a motocicleta, colidiu com esse carro, com esse Corsa, ali na Tenente Luiz Meirelles, na lateral do veículo, um local também de grande movimentação. Vamos falar mais uma vez de estacionamento irregular. Infelizmente, situação recorrente, Você viu o boletim informativo do fim de semana, falamos aqui de 2 situações que se repetem agora em outros locais. Parece até notícia repetida, mas não é. Primeiro, olha só, um flagrante de estacionamento irregular lá no bairro do Alto. Olha só, foi fazer a carga e descarga e fechou a passagem de deficientes lá no bairro do Alto. Motorista profissional, Quem dirige esse tipo de veículo precisa retirar uma carteira de motorista profissional. Aí colocou o cone ali na esquina, mas não adiantou nada. Colocou a cone para sinalizar a esquina e fechar a passagem de deficientes e a visibilidade total do motorista. Está bem sinalizado, azul, bem demarcado, lá no bairro do Alto. E agora a gente vai para a Rua Álvaro Paná. Fica entre Fonte Santa e Castelinho. Mais uma vez, o serviço de coleta prejudicado por conta de veículos estacionados aí de forma
errada em via pública, né? Na semana passada falamos do caso da Monte Líbano, onde o caminhão teve que voltar em marcha ré até a Praça Olímpica porque não conseguiu passar. E agora a Rua Álvaro Paná, olha só a dificuldade do motorista da Inova, que é a empresa que presta serviços para a prefeitura. Outra notícia que volta a ser destaque aqui, falei na semana passada, é o asfaltamento ali no entorno da Feirinha do Alto. Muita gente questionando a prefeitura pela realização de um asfalto em cima de asfalto, agradecendo até o asfalto, mas os moradores e comerciantes que gostariam que a prefeitura arrancasse toda aquela camada velha e fizesse o asfalto direitinho. Aí não fizeram isso, colocaram asfalto em cima do asfalto que já tinha ali. Chegou no sábado, chuva forte, pancada de chuva, e o asfalto, olha só o que aconteceu. Só uma chuva, a primeira chuva, o asfalto soltou todo novamente. Foi sendo arrastado pela força d'água, invadiu a Feirinha do Alto ali, a nossa Feirarte. Avisamos aqui na Diário TV, os moradores reclamaram, então fica a dica aí para prefeitura, serviços públicos, na hora de fazer asfaltamento, vamos arrancar o asfalto velho, fazer direitinho, se tiver que fazer galeria, já fazer, para evitar ter que ficar repetindo o serviço. Depois dessa sujeirada toda ser arrastada para a feirinha, uma equipe foi encaminhada ao local, fez a limpeza, tirou essa cascalhada, esse monte de placa de asfalto que saiu aí, e em breve, né, deve repetir aí o asfalto, jogar de novo o asfalto em cima de asfalto. Falando em problemas gerados pelas chuvas, nesta segunda-feira aí tivemos por vários momentos pancadas fortes de chuva. Tenente Luiz Meirelles alagou, né, o Cacau Repórter mostrou aqui, mais uma vez aquele trecho ali em frente da UPA ficou embaixo d'água, né, chove forte, vem aquela água toda do Meudon, o rio transborda e vira a UPA parece uma ilha, né, quem está na UPA fica lá e quem precisa de atendimento não consegue chegar na UPA. O problema é que se arrasta anos e anos e anos em Teresópolis. Na Fazendinha, houve uma queda de muro em consequência desse temporal aí do fim de semana. Olha só, Rua Jaguaribe, chuva forte do fim de semana, o muro cedeu aí, ninguém se feriu, né, mas prejuízo apenas financeiro aí para o proprietário dessa residência. Em Canoas, a tempestade aí causou aí queda de árvore, essa localidade de Canoas, moradores reclamam aí que ficaram sem serviço, como energia elétrica, por exemplo, por conta dessa queda de árvores lá na Estrada de Canoas, uma das regiões mais bonitas de Teresópolis. A situação mais preocupante foi registrada nesta segunda-feira no bairro do Vale da Revolta, né, em consequência dessas pancadas aí de chuva forte. Olha só a situação do Vale da Revolta, registro feito pelo colega Cacau. Na tarde de segunda-feira aí, temporal causou aí deslizamento de terra e prejuízo para algumas famílias. Segundo informado pela Defesa Civil, esse deslizamento de terra causou a interdição de 2 residências, 4 famílias foram afetadas, totalizando 11 pessoas, sendo que 6 ficaram desabrigadas e 5 desalojadas. Os desabrigados foram assistidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e os desalojados, né, que poderão voltar para a residência após uma vistoria da Defesa Civil, foram para a casa de parentes. Segundo também informado pela Prefeitura, uma equipe do SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, que é vinculado à Secretaria de Saúde, esteve lá no Vale da Revolta e atendeu um morador que se feriu levemente, teve pequenas escoriações no joelho. Ele passou por avaliação física e está em bom estado de saúde. Além dessa situação aí da Fazendinha, do Vale da Revolta, houve um registro de alagamento grave, que é informado pela Prefeitura, mas não informou a localização. A gente está no período de chuvas fortes e moradores de áreas de risco, como Vale da Revolta, Rosário Perpétuo, Pimentel, ficam muito preocupados, logicamente. Além dessas comunidades, aquelas que foram construídas, cresceram às margens de cursos d'água, como por exemplo a Ilha do Caxangá. Exatamente um ano atrás, a gente deu notícia que em pleno carnaval, né, veio uma cabeça d'água no Parque Nacional e alagou o Caxangá, aquelas casas que ficam dentro da curva do Paquequera, e houve várias promessas de melhoria, de casa para aquelas pessoas. Um ano depois, a situação de risco é a mesma. Mais um teressopolitano perdeu a batalha contra a Covid-19. Hélio Siqueira era do Estrelar, da família do Estrelar, que há anos conduzia, mais de 50 anos conduzia o Estrelar. Hélio Pimentel de Siqueira, 76 anos, morava na Barra do Ibuí, era muito conhecido pelo trabalho lá no Estrelar,
atendia, estava ultimamente, nos últimos anos ali trabalhando no balcão de atendimento, né? A pessoa adquiria o produto, ia lá no caixa pagar, depois ia naquele balcãozinho do Estrelar receber o produto. O Hélio estava ali há muitos anos nessa função do Estrelar, tinha 76 anos e morreu em consequência da Covid-19. Já são 358 óbitos em Teresópolis. A situação, infelizmente, é cada vez mais preocupante. Vamos dar uma passada no painel Covid, só para você ter uma ideia, que muita gente continua achando, inclusive, que a pandemia acabou e não acabou. Já são quase 20 mil casos registrados, 5.020 ativos, está ali, 358 óbitos. Essa foi uma atualização antes de hoje, né? Ainda não temos os dados desta segunda-feira, lembrando que a Prefeitura tem atrasado bastante a atualização desse painel. Antes tinha um horário certo para atualizar, dia certo, já são por várias vezes, aí ficou mais de um dia sem registrar essa atualização do painel Covid, mas a última que a gente tem é essa aí, de domingo, quase 20 mil casos, 5 mil ativos, 5.020, 358 óbitos, e o que volta a chamar a atenção, novamente no vermelho, ali em relação a leitos de UTI. Se você ficar em estado grave aí, mesmo tendo plano de saúde, não tem vaga em Teresópolis de novo. Tá ali, 40 de 41, mais segundo apurado, mesmo indicando ali que tem uma vaga, quando a pessoa precisa, ela não consegue. Já são, então, aí, 67 pessoas internadas em Teresópolis. Quer ver que diferença? Olha, a gente fala sempre aqui, esse tipo de notícia e essas informações são da Prefeitura, são da Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete de Crise, não é a Diário TV que cria esses números, não é o Jornal Diário que pega esses dados e divulga. A gente gostaria de dar uma notícia bem diferente. Olha só a notícia que a gente gostaria de dar hoje. Saiu no G1 agora há pouco, olha só, Búzios zera o número de pacientes internados com Covid-19 e não tem casos confirmados nas últimas 24 horas. Olha só, está bem claro aí, mas vou ler de novo. Búzios zera o número de pacientes internados com Covid-19 e não tem casos confirmados nas últimas 24 horas. Quando será que a gente vai poder dar uma notícia dessa? Só mudando ali, Teresópolis zera o número de pacientes internados. Infelizmente, a gente está longe disso. Mas quer ver por quê? Teresópolis ainda vai demorar muito para poder dar uma notícia dessa? Olha só o Parque Regadas neste domingo. Flagrante enviado para um morador aí do entorno, né? A gente recebe muitas imagens do bairro do Alto, vários locais. Olha só o Parque Regadas domingo. Parece que tem pandemia? Não parece, né? Como é que a gente vai dar notícia aí que Teresópolis zerou a internação, não tem mais casos de Covid-19, registrando cenas dessa aí, todo mundo dançando, alegre, como se a pandemia tivesse terminado. A gente olha ali, olha só, acabou a pandemia, gente. Não tem mais casos de Covid em Teresópolis. Olha só, Parque Regadas domingo, cadê a fiscalização da Prefeitura? Mais uma vez, é preciso Teresópolis passar do vermelho, a gente ficar zerado de leito novamente. Aliás, já estamos, né? Tem ali, diz que tem uma vaga, mas no final das contas não tem. O que a gente está esperando para mudar a mentalidade de Teresópolis? A gente sabe que a vacina vai demorar, a vacinação para a maioria da população ainda vai demorar bastante. Então, cabe cada um fazer a sua parte. Não adianta depois reclamar, o comércio está com prejuízo, teve que fechar comércio, ou a minha mãe, a minha avó precisou de um leito e não tem. Por que será que não tem? Porque muitas pessoas continuam agindo dessa maneira. Eu sou jovem, não pego. Pega, você pega, transmite a doença, leva para casa um idoso, uma avó, a mãe, ou alguém com algum tipo de doença aí que, consequentemente, está com a imunidade mais baixa, por sua responsabilidade. Então, infelizmente, a realidade de Teresópolis é essa aí, realidade da grande maioria dos municípios do Brasil, aliás. Vamos agora ao quadro Foto do Dia. No anterior, o Vanderlei mostrou o Cine São Miguel na Várzea, que faz parte da história de Teresópolis, e hoje o tema é outro cinema, cinema no bairro do Alto. Falando outro dia sobre o cinema São Miguel, lembramos os cinemas que existiram ao mesmo tempo que ele, e citamos o Cine Alvorada, 1 e 2, o Cinema Vitória e o Cine Império. São cinemas dos anos 50. Mas esquecemos um cinema também que foi muito importante e deixou muitas lembranças em Teresópolis, que é o Cine Arte, no bairro do Alto. Daí a nossa foto do dia. O Cine Arte foi criado em 1948 pelos irmãos Júlio, Jaime e José Pimentel. José Pimentel, inclusive, foi vereador naquela legislatura de 59 a 62, quando foi prefeito Omar Magalhães, e nesse período, a reboque do Omar,
ele teve uma importância muito grande na criação do campo do Teresópolis, no bairro do Alto. A prefeitura tinha recebido aquela grande área de terras em doação da família Rola para fazer um estádio municipal, e essa foi a luta do Zé Pimentel, que era segundo suplente e assumiu a Câmara de Vereadores naquele mandato ali, naquele período de 59 a 62. Cinearte, no bairro do Alto, a nossa foto do dia. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, além da nossa página, você confere na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que acompanha a Diário TV pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!